Bom dia, meus amados, a minha saudação a você em nome de Jesus, Deus te abençoe. Hoje é 5 de fevereiro de 2024, segunda-feira. Vamos aqui meditar na palavra de Deus, amém? Ontem nós falamos sobre seguir a Cristo independente das circunstâncias, isso é importante. Hoje eu quero falar aqui, trazer aqui uma palavra de sabedoria, que a Bíblia toda é uma palavra de sabedoria, mas aqui especificamente do livro de Provérbios, Sabedoria de Salomão, para a nossa meditação. Amém? Provérbios capítulo 3, versículo 7, diz assim a palavra de Deus: Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. O contexto desse texto, Salomão, ele está falando sobre dando uma exortação à sabedoria e também à obediência a Deus. Ele vai chamar a atenção para esses dois aspectos no capítulo 3 de Provérbios. E o texto começa dizendo: não seja sábio aos teus próprios olhos. Interessante, Salomão ele foi considerado no seu contexto o homem mais inteligente naquilo que se referia a administração de Israel, na direção de Deus, como Israel crê em Deus. Então, Salomão foi um homem considerado, no seu contexto, um dos homens mais sábios, tá certo? A Bíblia vai falar sobre isso. E é interessante esse detalhe que Salomão, sendo um rei de Israel, um rei é rei, né? Pode se exacerbar no seu próprio entendimento, dizer: eu sou o cara, eu sou o rei. Mas Salomão, com toda a sua sabedoria, ele vai entender que essa sabedoria, ela provém de Deus, ela vem de Deus, ela é uma ação de Deus na sua vida, tá certo? Então, ele vai dizer isso: não seja sábio aos seus próprios olhos. Isso é ignorar a verdade de Deus, achar que o ser humano é autossuficiente de si mesmo, ignora a criação divina, acha que nasceu o ser humano, é inteligente, pronto, não leva nem em consideração que isso é uma dádiva de Deus, tá certo? Então, Salomão está chamando a atenção para isso, para aqueles que se acham autossuficientes. Eu louvo a Deus que tem pessoas aí que Deus capacitou graciosamente, os que criam vacinas, os que criam medicamento, criam aí espaçonaves, né? Coisas extraordinárias. Isso é gracioso, filósofos aí com excelentes palavras, isso é coisa graciosa. Mas o detalhe é que Salomão chama atenção para isso. Você está se exacerbando no seu próprio conhecimento, ignorando a Deus, não requer nem pensar que essa sabedoria, ela provém de Deus. Salomão, ele tem, portanto, essa compreensão de que a sabedoria que ele tem, ela provém de Deus. Deixa eu dizer aqui uma coisa que eu pensei comigo, tá certo? É que ninguém é tão sábio que não precise aprender. E ninguém é tão simples que não possa ensinar. Amém? Assim, claro que tem aí os que têm mais conhecimento, estudiosos e tal, e tem pessoas simples que às vezes nem estudaram, mas têm sabedoria e é capaz de ensinar também. Isso provém de Deus, natureza de Deus. O ser humano, ele tem uma natureza divina nele, e todo ser humano deveria pensar nisso, para que você não se exacerbasse na sua própria consciência, achando que você é capaz só por si mesmo. Há um Deus que te capacitou, que nos capacitou. Amém? Salomão entende isso, tá certo? O segundo conselho que Salomão vai nos dar nesse texto é: teme ao Senhor. Ora, se Salomão entende que a sabedoria vem de Deus, ele vai dizer: teme ao Senhor. E temer a Deus não é ter medo de Deus. A gente tem medo do ladrão, do assassino contumaz, cruel, do perverso, né? A gente tem medo. E o medo é natural se ter medo. Se a gente não tiver medo, a gente cai no buraco. O medo é vida, a gente cair no buraco, tá certo? Mas Salomão diz: teme ao Senhor. E isso, eu estou dizendo, não significa ter medo de Deus, mas é respeitar a Deus como Deus, entender que Ele existe, que de acordo com a Bíblia, tá certo? Se tem outras filosofias e ensinos aí, mas de acordo com a Bíblia, Ele é o Deus criador dos céus e da terra. Então Salomão chama a atenção para que nós tenhamos esse temor a Deus, esse respeito a Deus, aquele que criou todas as coisas,
inclusive a você que é sábio, tá certo? Portanto, Salomão vai dizer assim: teme ao Senhor. O ser humano sem temor a Deus, ele é um estúpido, tá certo? Ele ignora Deus, ele ignora o que gera a vida, ele ignora o que dá a vida, ele ignora o que tira a vida, ele ignora o que preserva a vida para a eternidade com ele e para a eternidade sem ele. Então, eu estou dizendo aqui, desculpe a palavra, mas o ser humano sem esse temor a Deus, ele é um estúpido, tá certo? Salomão, apesar de toda a sabedoria, ele tinha temor a Deus. E ele vai dizer: aparta-te do mal, que o texto nos diz, é outra recomendação: aparta-te do mal. O verdadeiro sábio, ele aparta-se do mal, ele evita o mal, ele não busca contenda, ele não busca briga, ele evita o mal. Isso é muito gracioso, apesar de, naquele contexto, Israel brigou muito, ainda está brigando hoje, né, com o Hamas. Mas Salomão, na sua época, não teve tanta guerra, não teve guerra, ele foi um rei de paz. Então ele pode afirmar isso porque ele é um homem que apartou-se do mal. Davi, seu pai, um homem de Deus, mas foi um homem sanguinário, que brigou muito. E Salomão realmente era um homem de paz, portanto ele entendeu isso, ele diz: aparta-te do mal. Então o verdadeiro sábio, eu estou dizendo, entendendo que ele aparta-se do mal, tá certo? Mas a Bíblia vai nos ensinar algumas coisas com relação ao mal, tá certo? Porque nós olhamos para os outros e nós olhamos para nós e às vezes nós nos consideramos: eu sou tão bom, né? Mas a Bíblia diz que, essencialmente, depois da queda de Adão, todo ser humano em si, na sua essência, existe uma maldade. A Bíblia ensina isso. Essencialmente, depois da queda de Adão, o ser humano, há uma maldade nele. Portanto, nesse sentido, nesse aspecto, todo ser humano sem Deus é mau. Ele não é o mal quanto mais que anda matando e assassinando, fazendo perversidade, como se vê aí nos jornais todos os dias, não. Mas essencialmente há uma maldade no ser humano desde a queda de Adão, e aí o ser humano é tendencioso ao pecado. Nesse sentido, Deus considera que há uma maldade no coração do ser humano. Amém? Mas apartar-se do mal é um conselho que a palavra de Deus nos dá para hoje. Evite o mal. Você viu que é mal, entendeu que é mal, evite, aparte-se dele, não queira ele, não deseje ele para ninguém. Quando eu digo que o ser humano é essencialmente mal, eu vou dar aqui um detalhe assim, bem peculiar, tá certo? Porque tem uns que são maldosos, quanto mais mente, fazem perversidade. Mas como o ser humano existe uma essência má nele, em todo ser humano, em mim, em você, em todos nós, existe uma essência má. Quando nós desejamos o mal a alguém, isso é ruim também. Estamos desejando mal, tomara que ele morra, isso é mal. É uma essência maligna que há no ser humano. E Salomão diz: aparta-te do mal. Eu estou dizendo aqui, de toda forma de mal. Você não precisa usar uma arma para dar um tiro em alguém, matá-lo, assaltá-lo, desviar a verba, como os maldosos fazem aí, não. Mas há uma essência maldosa no ser humano. Estou dizendo isso para você, mas que nós possamos pegar esses conselhos que são extraordinários, nos apartarmos do mal. Evite o mal. O apóstolo Paulo, ele escreveu lá em Romanos 3,10 o seguinte: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. O apóstolo Paulo está repetindo aqui uma palavra que o profeta Isaías entendeu, que há maldade no ser humano, não há um justo sequer diante de Deus. Nesse sentido, todos somos maus. Amém? Mas Deus enviou Jesus para que nós fôssemos justificados diante de Deus. Essa é a condição do ser humano se tornar com a possibilidade de evitar o mal plenamente. O cristão realmente convertido, justificado pelo sangue de Jesus, por essa fé, pela compreensão da revelação de Deus, ele vai ter uma essência de bondade, não que seja bom em si, mas de bondade dentro de si por causa da justificação de Deus em Jesus Cristo pela fé. E aí nós vamos buscar a realmente fazer o bem, nem sequer pensar no mal, desejar o mal a alguém. Um cristão verdadeiramente convertido, quando ele pensa o mal de alguém, quando ele percebe imediatamente, ele vai pedir perdão a Deus, porque ele sabe que isso não é bom. Portanto, amada, um conselho para nós: evite o mal, faça o bem, mas não se exacerbe na sua própria sabedoria, não. Creia em Deus, dependa dele. Isso é ser sábio também, é depender de Deus. Amém?
Paulo disse que os gregos buscavam sabedoria na filosofia e ele buscou sabedoria em Deus, e isso foi loucura para os sábios e entendidos, e essa loucura tornou os loucos sábios em Deus. Amém? É uma filosofia bem interessante, né? Mas que você busque a Deus, creia nele. Buscar a Deus é ser sábio. Deus te abençoe, tenha um bom dia, o Senhor te guarde, abençoe a tua casa e te ajude em nome de Jesus. Amém? Crer em Deus não quer dizer que vai estar livre de dificuldade, não, tá certo? Mas vai ter uma confiança e uma tranquilidade no coração por uma sabedoria que Deus dá. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.